Acreditar que pode ser, em certos momentos, não é apenas razoável, mas necessário para que o possível se torne real. A crença positiva molda a vida do indivíduo porque suas crenças afetam diretamente seu emocional e afetam seus comportamentos. E dos seus comportamentos você colhe resultados. Então, crer que você é capaz de fazer algo é imprescindível para que você realmente se torne capaz de fazer esse algo. Num outro vídeo aqui no canal, nós já falamos um pouco sobre como William James nos ensinou que crer é uma coisa fundamental para que nós possamos tornar as coisas mais possíveis na nossa vida. Aprendemos então que é possível ao indivíduo mudar a sua vida a partir da mudança da sua atitude mental. A fé é uma necessidade vital do ser humano. E acreditar antes de ter provas, muitas vezes, é a única forma de fazer com que as provas aconteçam na vida real. Em outras palavras, há momentos na vida em que você precisa crer para ver. Crer primeiro para ver depois as coisas acontecendo. É claro que você tem que agir, mas é necessário crer que é possível. William James dizia que em situações decisivas, aquelas que têm a ver com seu destino, com seus sonhos, sua identidade, você tem o direito e até o dever de fazer uma escolha consciente sobre no que vai acreditar. Ele não falava de um otimismo ingênuo, de frases baratas de internet para motivar você, não, mas de uma escolha ética e psicológica, consciente, uma escolha frente à vida, um ato de coragem, crer que é possível, como afirmação diante dos desafios da vida. Não crer, para William James, também era uma escolha que, na maioria das vezes, nos paralisa. Se você escolhe crer e, consequentemente, fazer algo, ótimo. Mas se fica hesitando, sendo consumido constantemente por dúvidas, inseguranças, perdido num reino infinito de abstrações ilimitadas, se você está nessa condição, está de certa forma, escolhendo não agir, não fazer. Essa escolha, ela é mais ou menos consciente. Mas, se você fica o tempo todo hesitando e nunca faz nada na vida, consumido mesmo por dúvidas e inseguranças, você está aceitando para si a escolha de não fazer, de não realizar, de não tentar. E no fim das contas, só existe fazer ou não fazer. Agir ou não agir. Qual comportamento, né? Quais pensamentos e qual comportamento você está alimentando frente à vida? O de fazer ou de não fazer? O de agir ou de não agir? O de ter uma crença positiva frente aos desafios? Acreditar que você pode fazer algo sobre as dificuldades, as circunstâncias, os desafios? Ou acreditar que você não pode fazer nada? Ficar inseguro, hesitante, perdido mesmo num reino infinito de abstrações ilimitadas. Essa situação não vai fazer você avançar na vida. Crer que você pode superar os desafios que te acontecem ou crer que você não pode faz toda a diferença de onde você vai chegar na vida, de o que você vai conquistar ou não. Só que tudo isso é muito conceitual e eu quero te dar um exemplo prático de aplicação, uma história na qual você pode relacionar esse conceito, essa crença de que é possível fazer algo, é possível vencer os desafios, e isso é uma escolha, você escolhe acreditar nisso ou não. Você escolhe acreditar que você não pode. Com maior ou menor grau de consciência, você acaba escolhendo. Pensa comigo. 2 indivíduos, o Carlos e o André. Os dois foram aprovados em um concurso público ou passaram em uma seleção muito difícil para um trabalho, mesma função em departamentos diferentes. Carlos teve muitas dificuldades na vida, né? Teve trabalhos instáveis, então quando sai o resultado dessa aprovação, dessa seleção, ele fica muito feliz e vai empolgado para essa nova fase da vida, para esse novo trabalho. Apesar de desafiador, ele passa a acreditar que vai dar tudo certo, que ele pode cumprir bem a função, vai se dedicar. Então começa a estudar cada vez mais,
começa a se relacionar bem com os colegas de trabalho, pergunta, faz amizade, vai para cima do trabalho, da vida ali de peito aberto, acreditando que aquela vaga ali é para ele, que ele é competente e vai fazer acontecer. Já André, de certa forma, começa, por algum motivo, acreditar que ele passou naquela seleção ou foi aprovado no concurso, e isso foi meio que por sorte. Digamos que ele começa a duvidar de si mesmo, achar que não está tão bem preparado, que pode ser que não dê conta do recado. E aí, começa a não pedir ajuda, não informa suas dúvidas aos colegas, porque tem medo de que as pessoas pensem que ele está despreparado, demora para tomar decisões, enfim, começa a adotar pensamentos e uma forma de ver o mundo ali que vai enfraquecendo. Teoricamente, o mesmo resultado, os dois foram aprovados numa difícil seleção ou num concurso, mas mentalidades completamente diferentes. Um começa a acreditar que pode, que é possível, que vai dar certo, e o outro começa, de certa forma, a desenvolver insegurança, acreditando que caiu ali talvez de paraquedas, que não está tão bem preparado assim, e que as pessoas à sua volta podem perceber isso a qualquer momento. A questão aqui é que cada um desses indivíduos está escolhendo sustentar, manter, alimentar um tipo de crença. Essa escolha, como eu já falei no começo do vídeo, ela nem sempre é tão consciente. Não quer dizer que você levanta da cama todo dia e fala, hoje eu escolho acreditar, hoje eu escolho não acreditar. Não. Isso é um processo sutil, quase que subjetivo, mas que está ligado a todo o seu arcabouço de crenças, de sentimentos, o impacto emocional, as experiências que você teve ao longo da vida, especialmente na sua primeira infância, mas ao longo de toda a vida. A forma como você foi, digamos, ensinado a acreditar, o seu acúmulo de crenças faz com que você, sem perceber, continue reproduzindo essas crenças. Faz com que você, sem perceber, escolha acreditar que você pode realizar alguma coisa ou que você é incapaz de realizar. Sim, por incrível que pareça, cada indivíduo dessa história, assim como você, assim como eu, nós somos livres para escolher qual crença desejamos alimentar. Como eu acabei de dizer e volto a frisar mais uma vez, essa escolha na maioria das vezes não é uma escolha super consciente, deliberada, mas é uma escolha, ainda que sutil. E quanto mais consciência você tiver sobre isso, quanto mais luz você joga sobre si mesmo, mais consciente você se torna ao longo do tempo dos seus pensamentos, sentimentos, comportamentos, das suas escolhas a nível mais consciente e a nível mais sutil. Sim, pois é uma escolha, por incrível que pareça. E essa escolha nem sempre é plenamente consciente, mas na grande maioria das vezes acontece de maneira sutil, quase que subconscientemente, porque já carregamos conosco um arcabouço de crenças que nós recebemos, de certa forma, do nosso contexto, do nosso ambiente mais imediato, desde o ventre materno até especialmente o final da primeira infância, mas também ao longo de toda a vida. E esse arcabouço de crenças, de referências, ele tende a se perpetuar. Nós tendemos a repetir essas crenças pelo resto da vida, a não ser que joguemos luz e tenhamos consciência sobre elas. Muitas vezes, para crer que é possível, você precisa primeiro reconhecer de que forma você crê, de que forma você acredita nas coisas, na vida, no mundo, nas pessoas, nas circunstâncias ao seu redor. Como você interpreta a realidade, a vida? Se você não for capaz de saber como você interpreta a realidade, de que maneira você vai alterar a forma de acreditar no mundo, na vida, nas pessoas? Se você nem sequer reconhece a forma como hoje você acredita, e você sempre acredita, sempre está a acreditar em alguma coisa. A grande questão é, será que você tem consciência da forma como você acredita na vida, no mundo, nas pessoas? Como você interpreta a realidade? Será que você tem consciência sobre isso? Ou simplesmente está vivendo a vida do jeito que dá, no automático? Muitas vezes é assim que vivemos, com uma força imensa,
um potencial gigantesco nunca realizado. Para realizar é preciso agir, mas para agir é preciso ter uma mentalidade positiva diante da vida. Afinal, quem é que vai fazer esforço para realizar alguma coisa se já sabe de antemão que é incapaz de fazer isso dar certo, não é mesmo? E se você, em seu histórico de vida, foi ensinado a crer de determinada maneira, eventualmente precisará de um esforço deliberado e algumas técnicas, exercícios, procedimentos para conseguir desconstruir crenças antigas e adotar novas formas de ver o mundo. Mas se você não fizer isso, se não trabalhar e mudar algumas das suas crenças, pode ser que nunca alcance a vida dos seus sonhos. Porque os seus comportamentos que produzem resultados são mantidos, fortalecidos ou fragilizados pelas crenças que você carrega consigo. Talvez então você se pergunte: Paulo, mas como eu posso mudar as crenças que tenho carregado comigo desde sempre? Como eu posso reconhecer essas crenças? Para te ajudar nisso, eu desenvolvi o protocolo de transformação, um processo reflexivo e prático para te ajudar a ir além de onde você está. É um processo para quem busca autoconhecimento e reflexão, para quem deseja alcançar novos resultados na vida. Se você tem o desejo sincero de conquistar mais na vida, trabalho, carreira, relacionamentos, propósito, enfim. Se você tem vontade de ir além de onde está, o protocolo de transformação pode ser o seu melhor primeiro passo. Eu vou deixar aqui embaixo o link no primeiro comentário aqui fixado ou na descrição para você conhecer o protocolo. Dá uma olhada com carinho e considere vir comigo para o protocolo de transformação. Carlos, com uma crença firme de que era capaz, chegou a um novo trabalho, estudou, se dedicou, desenvolveu bons relacionamentos, fez amizades, pedia ajuda quando era necessário, foi se desenvolvendo. O ambiente o reconheceu porque, de certa forma, ele mesmo já se reconhecia. Enquanto que André foi desenvolvendo medos, inseguranças a partir da forma como interpretava a realidade, a forma como acreditava nas coisas. Evitava pedir ajuda para não parecer despreparado, demorava para tomar decisões, enfim, foi alimentando crenças que o fragilizaram diante do desafio daquele novo trabalho, ou de um novo empreendimento, ou de um novo relacionamento, talvez. Nessa história que eu te contei para servir de exemplo, para ilustrar sobre duas pessoas frente a um novo trabalho, mas poderia ser frente a um relacionamento, frente a um empreendimento, enfim. Nessa história, nós podemos relacionar o conceito de que acreditar que é possível, que você pode fazer, ou acreditar que você é incapaz de fazer, faz diferença. E você pode escolher de que forma quer acreditar. Nesse exemplo, não seria a realidade que determinaria o sucesso de um ou de outro, mas a forma como cada um estava interpretando a realidade à sua volta, criando para si narrativas fortalecedoras ou que os enfraquecem. Quantas vezes isso já aconteceu com você, comigo, frente aos desafios das nossas vidas, frente à necessidade de empreender ou de estudar para um concurso, se preparar para um novo trabalho, se preparar para uma faculdade, para um Enem, diante de um novo relacionamento. Quantas vezes você interpretou que poderia fazer acontecer ou que não seria capaz de realizar? E quando nós interpretamos e criamos narrativas e alimentamos crenças dessas formas distintas, nós nos tornamos emocionalmente mais fortes ou mais fracos diante dessas situações todas da vida. Tudo isso vai conduzir os nossos comportamentos, a forma como estamos acreditando, a carga emocional que isso gera e os comportamentos que teremos em decorrência disso. E desses comportamentos colheremos resultados. Se você está me acompanhando até aqui, está assistindo esse vídeo, está entendendo essas ideias, então sim, possivelmente você tem condições, assim como eu, de escolher deliberadamente no que quer acreditar, em como vai acreditar,
como vai se posicionar diante da vida. Por isso, eu quero te fazer um desafio, um convite. Seja ousado, ousada, tenha coragem de acreditar que você pode realizar, que você pode fazer acontecer. É claro que isso não elimina os desafios, as dificuldades, não elimina a necessidade de nós fazermos esforço diante das circunstâncias da vida, mas acreditar que você vai dar conta do recado, isso sim, isso aumenta exponencialmente as chances de que você vai dar conta do recado. Mas como eu comentei um pouco mais cedo aqui no vídeo, é impossível para alguém mudar alguma coisa, uma crença, se nem sequer sabe que a tem. Então, para que você possa realmente adotar formas de acreditar nas coisas que te fortaleçam, eu vou te propor um exercício prático. Agora, pega aí papel e caneta. Vai, pausa o vídeo e pega aí papel e caneta. Agora, nesse papel e caneta, você vai pegar a folha e dividir em duas colunas. Uma coluna para a esquerda e uma para a direita. Na coluna da esquerda, você vai anotar todas as crenças ou sentimentos que você tem frente ao maior desafio que você está vivendo hoje na sua vida. Escreve aí, tá bom? Você vai passar alguns dias escrevendo, anotando isso e pensando sobre esses pensamentos, essas crenças. Então, se o seu maior desafio hoje é talvez uma dificuldade no seu relacionamento ou a falta de um relacionamento, talvez, ou se seu maior desafio é algo que você está enfrentando no trabalho ou no seu empreendimento, enfim, você vai anotar quais são as suas 5 ou 10 crenças sobre a circunstância específica que você está vivendo. Simplesmente anota aí. Ao longo dos dias você vai olhar para essas anotações e vai identificar dessas crenças, desses sentimentos que você anotou, quais deles são crenças e sentimentos que estão te fragilizando, que estão te deixando, que estão te impedindo de agir ou estão prejudicando que você tenha uma energia positiva frente ao desafio que você está enfrentando. São crenças, pensamentos, sentimentos que estão te enfraquecendo agora perante esse desafio que você está vivendo. Anota isso e vai olhando, vai refletindo sobre isso alguns dias. Na outra coluna, que ficou em branco, você vai anotar agora quais são as crenças que você gostaria de ter frente a esse desafio. Quais são os sentimentos que você gostaria de ter frente a esse desafio. Crenças e sentimentos que com certeza te fortalecerão diante do desafio que você está enfrentando. Um exemplo simples só para ilustrar. Digamos que você está com uma dificuldade no relacionamento e você acredita que você tem dificuldade em se expressar, seus sentimentos no relacionamento. Digamos que seja isso, tá? Você acredita então que tem dificuldades de se expressar. Você vai anotar que agora você acredita que você consegue se expressar bem dentro desse relacionamento. Só um exemplo. Digamos que seu desafio seja no trabalho e você precisa de mais vendas para aumentar o faturamento do seu empreendimento, do seu trabalho. Então, você acredita que está difícil de vender esse mês, difícil de vender essa semana. Você vai anotar que você é um bom vendedor, você consegue vender, você consegue movimentar as peças do jogo que são necessárias para que as vendas aumentem. Percebe? Você anotou uma crença, uma forma de ver o mundo, um sentimento que está te enfraquecendo perante a um desafio que você enfrenta. E na outra coluna você vai anotar talvez o oposto dessa crença, desse sentimento, algo que se você estivesse pensando, sentindo, estaria te fortalecendo para agir diante desses desafios. Essa é a primeira parte do exercício. Você já fez isso daí, vai anotar umas 5 ou 10 crenças de cada lado e olhar para isso ao longo de alguns dias, algumas semanas. A segunda parte do exercício é justamente ao longo desses dias e semanas em que você vai olhando para essa lista de pensamentos, de crenças, de emoções, você deliberadamente escolher pensar mais vezes nas crenças que te fortalecem. Então, em vez de você ficar remoendo pensamento, um sentimento que te joga para baixo, você vai deliberadamente escolher fortalecer, pensar mais vezes no pensamento,
na forma de ver o mundo, no sentimento que te dá força e poder diante do desafio que você está vivendo. Exercício simples, só pega e faz. Tem muitas coisas que eu poderia te falar sobre esse exercício, fundamentos para você entender como que o cérebro funciona, fortalecimento de caminhos neuronais, enfim, tem várias coisas que eu poderia explicar, mas isso não é necessário nesse momento. É necessário, de fato, que você faça o exercício, porque muitas vezes, a partir de um exercício simples como esse, algumas coisas começam a mudar na sua vida. Eu falo muito sobre esse tipo de coisa, como que o cérebro funciona e como que você pode adotar procedimentos desse tipo e por que o nosso cérebro tem de funcionar de um jeito ou de outro. Eu falo muito sobre isso dentro do protocolo de transformação. Mais uma vez, o link está aqui embaixo em algum lugar. Dá uma olhada, se você puder, vem comigo para o protocolo de transformação. Porque lá você vai ter muito mais recursos, com mais substância e profundidade para processar mudanças na sua vida. Meu amigo, minha amiga, este foi mais um vídeo, mais um episódio aqui neste canal. Eu espero que de alguma forma tenha sido positivo, fortalecedor para você, né? Lembre-se que sim, nós podemos escolher a forma como queremos acreditar na vida, no mundo, nas pessoas, nas circunstâncias ao nosso redor. Nós podemos escolher qual tipo de interpretação da realidade queremos alimentar e fortalecer em nós mesmos. Você pode fazer isso. Então, escolha crenças que te fortalecem, que te empoderam, que te ajudam a ir além de onde você está. E antes da gente encerrar, quero te lembrar mais uma vez que a razão de eu estar aqui fazendo esse tipo de conteúdo é você aí do outro lado, ouvindo, compartilhando, interagindo, né? Então, já dá aquela força aí, curte, se inscreve no canal se você não está inscrito. Você sabe que aqui no YouTube isso é muito importante para que este canal aqui, para que eu não desapareça no link do YouTube, mas pelo contrário, continue aqui fazendo cada vez mais conteúdos para você e que também chegue a outras pessoas. A sua curtida, a sua inscrição, o seu comentário são essenciais para que isso tudo aqui continue de uma forma cada vez melhor, se Deus quiser, beleza? Te vejo no próximo vídeo. E antes de ir embora, um último pedido. Compartilhe aqui esse vídeo com 2 ou 3 pessoas aí especiais para você, pessoas para as quais você acredita que de alguma forma vai ser bom, vai ser positivo ouvir essa reflexão e ver as informações desse vídeo aqui. Espero no próximo. Forte abraço. Valeu!